Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou gritar alto para pedir socorro? Eu não estou falando numa situação de, por exemplo, você está na rua e está acontecendo alguma coisa ruim e você grita desesperado. Eu estou falando de um desespero interior, algo que muitas vezes você quis se livrar, quis tirar de você e sozinho você não conseguia. E você falava, por favor, Deus, tira isso de mim, porque eu não consigo. Ou, por favor, Senhor, me ajuda, resolve isso para mim, porque eu sozinho não consigo. Quantas vezes você já deu um grito interior tão grande, talvez aí traduzido em lágrimas? Talvez muitos não ouviram a sua voz, mas você viu as lágrimas caírem dos seus olhos. Quantas vezes? Quantas vezes? Bom, nosso tema hoje é Eu Quero Ver. Eu quero ver o quê? O que você está precisando ver? O que você está precisando ver? Eu tenho aqui a história de um cego de Jericó. Eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando para a Bíblia e eu estou aqui em Marcos 10. Você pode ler depois. Busque, estude Marcos 10, do 46 ao 52. Você lembra que a gente estava falando de Zaqueu no primeiro vídeo? E ali a gente falou do encontro, né? O quanto ele desejou. Tinha uma multidão. Tinha várias situações ali que ele podia falar, eu não vou conseguir ver Jesus e ele não vai conseguir me ouvir, nem me ver, né? Mas ele foi, correu e subiu numa árvore. E o desejo dele encontrar Jesus foi tão grande, mas tão grande, que ele realmente encontrou Jesus, né? Jesus foi até ele, porque ele desejou. E nós estamos falando de uma localização geográfica que isso aconteceu, onde a mesma história que nós vamos falar hoje também aconteceu. Zaqueu estava em Jericó e aqui nós estamos falando de um cego que também estava em Jericó. Foi na saída de Jesus. Jesus estava saindo de Jericó e aí o versículo 1 diz que tinha uma grande multidão e Bartimeu, que era um cego, ele estava sentado ali mendigando. Ele estava ali precisando de ajuda, precisando do apoio das pessoas, precisando que alguém olhasse para que ele pudesse ter ali uma ajuda, né? Precisava que alguém olhasse para ele. Imagina quantas pessoas não passaram por ele e fingiram que ele nem existia. E às vezes nós somos assim, como Bartimeu, necessitados, precisando de ajuda, precisando que alguém olhe para nós. E não há quem pare para nos ajudar. Uma multidão ao nosso redor, passando por nós e não há quem pare para ajudar. E eu sempre gosto de trazer os dois lados aqui. Às vezes nós somos também a multidão, que passamos por tantos Bartimeus, e também fingimos que não estamos vendo, porque talvez parar para ouvir o que Bartimeu tem para dizer faça nós gastarmos aquilo que temos de mais precioso, tempo, e vamos ter que ter ação, fazer algo, ainda que seja ouvir, né? E nem sempre estamos dispostos a isso. Continuando, Bartimeu estava ali e sabia que Jesus de Nazaré ia passar, né? E ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou no versículo 47, tá bom? Lembre-se do 46 ao 52. E ele começou a clamar. Então, clamar é diferente de falar, né? Porque a própria Bíblia aqui diz, ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer, né? Então, ele clamava mesmo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ao redor, as pessoas queriam que ele ficasse quieto, né? Você pode ver aqui em 48 que diz: muitos repreendiam para que ele se calasse.
E ele clamava muito mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha um desejo, ele estava diante de uma oportunidade e ele tinha um desejo de encontrar com Jesus. Ele estava ali diante de uma oportunidade que ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Mas ele não estava ali só pelo que Jesus podia fazer. Ele estava ali porque ele já tinha escutado muito falar desse Jesus, das coisas que ele estava fazendo. E ele disse: é minha oportunidade. Então ali você vê que Jesus sabia exatamente o que estava no coração daquele homem, que ele não estava ali só por interesse, mas ele tinha algo muito rico hoje, chamado fé, confiança, esperança em Jesus. E aí você vê aqui que no versículo 49 acontece algo muito semelhante com Zaqueu. Jesus para e vai em direção, né? No caso de Zaqueu, ele parou e foi lá na árvore e falou para Zaqueu: hoje eu vou repousar na sua casa, né? E aqui Jesus parou e pediu que chamassem ele. E as pessoas falaram: olha, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que muitas vezes nós estamos aqui como o Bartimeu, precisando, clamando, gritando, e às vezes não é com a nossa voz, é com um grito de socorro que ecoa lá de dentro do nosso coração. E quando esse grito, ele vem junto com uma esperança, com uma fé, com uma confiança nesse Deus, nesse Jesus, e vem junto com um desejo imenso de realmente encontrá-lo, ele para, ele chega até nós e diz: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E foi isso que ele falou aqui. No 49, quando falaram para ele, né, para Bartimeu: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Na hora, ele lançou de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Naquela época, as pessoas que usavam uma capa geralmente eram pessoas em situações como a de Bartimeu. Situações de fragilidade, situações que necessitavam de algo, pessoas necessitadas. E o que ele fez? Quando ele ouviu dizer que esse Jesus podia fazer algo, que estava ali de frente dele, e ele viu que Jesus ouviu a voz dele, ele largou a capa dele na hora, levantou e foi. Ele não foi com a capa, e só depois que conversou com Jesus ele largou a capa. Ele largou aquela capa que representava a situação que ele vivia, que era o que trazia fragilidade para ele, que representava que ele era um homem frágil, que ele era um homem que realmente tinha uma situação de necessitado. Ele abandonou na hora e foi de encontro com Jesus. Hoje, Jesus nos traz uma reflexão. Ele está ouvindo a tua voz. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o grito de desespero de dentro do seu coração, que muitos não estão nem escutando a sua voz, mas que só você sabe o que passa aí dentro. Hoje, pode ter uma multidão ao seu redor que não te vê, mas Jesus está passando por você e manda te chamar. E eu estou dizendo aqui para você, conforme está aqui na Bíblia: tem de bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama. O que você vai fazer? Você vai continuar na sua situação de necessitado, de alguém que precisa que alguém escute a sua voz, e vai ficar enrolado na sua capa de fragilidade. Você vai ficar enrolado nesta capa, vai apenas levantar a sua cabeça e dizer: eu tô aqui. Ou você vai levantar, largar esta capa que representa algo que te deixa em situação de fragilidade, que te deixa numa situação ruim, que te faz mal, essa capa que você carrega,
Largue ela hoje. Abandone ela e vá de encontro para Jesus. E quando ele chegou ali de frente para Jesus, Jesus no versículo 51 diz: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver, que eu enxergue. Tá na hora de abandonar a capa que te faz ficar numa situação de fragilidade. Mas mais do que isso, é abandonar e ir de encontro com Jesus. E Ele sabe o que você precisa, mas Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Diga para Ele, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver com os olhos espirituais. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero ver o que tens para mim. Eu quero ver os teus planos para mim. Eu quero abandonar quem eu sou. Eu abro mão de quem eu sou. Eu abro mão das minhas vontades. Eu abro mão das minhas atitudes que me levam para o lado errado. Eu abro mão dos meus vícios. Eu abro mão dessa pessoa impaciente. Eu abro mão dessa pessoa inquieta. Eu abro mão dessa pessoa ansiosa. Eu abro mão dessa pessoa triste que há dentro de mim. Eu abro mão dessa pessoa sem esperança, Senhor. Eu abro mão dessa pessoa que pensa que nunca vai chegar em lugar nenhum. Eu abro mão, Senhor, de tudo o que há de ruim dentro de mim, de todos os pensamentos que me afastam de Ti. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. E mais do que ver, eu quero andar contigo. Porque muitas vezes nós vamos diante do Senhor pedindo só que Ele resolva de imediato aquilo que nós queremos. Mas aqui não. Aqui não. No 52 diz que o Senhor falou: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi apenas curado. Ele não foi apenas salvo. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Nós precisamos entender que nós precisamos mudar o caminho que nós estamos indo. Essa avaliação é diária. Essa avaliação desse caminho que nós estamos seguindo é para mim, é para você. Nós precisamos pensar por onde eu estou indo. Qual caminho que eu estou seguindo? É o caminho de Jesus? Porque se Ele é a pessoa que você desejou seguir, o que você está fazendo para ser mais parecido com Ele? O que você está fazendo para caminhar com Ele? Aqueles que caminhavam ao lado de Jesus eram discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você tem levado a palavra de Jesus? Você tem levado aquilo que Ele tem feito na sua vida? E se ainda não aconteceu isso, deseje que aconteçam coisas na sua vida que você possa sair gritando, mas dessa vez não vai ser um grito de desespero, mas um grito de felicidade, dizendo o que Ele fez e faz na sua vida, testemunhando para outros e formando outros discípulos nessa caminhada com Jesus. Que Deus abençoe de verdade a sua vida, que você possa refletir sobre essa palavra e possa querer abandonar a sua capa e andar com Jesus. Amém? Muito obrigada você que ficou até aqui. Você que deseja orar comigo, vamos ficar mais um pouquinho aqui para a oração. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, papai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, obrigada porque aqui o Senhor nos ensina que o Senhor é quem escuta a nossa voz em meio à multidão. O Senhor nos ensina que se desejarmos, o Senhor vem ao nosso encontro. Papai, obrigada por isto. Nós te pedimos em nome de Jesus que nós possamos enxergar, Senhor, com os olhos espirituais, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço em nome de Jesus que tanto para a minha vida quanto para aqueles que estão assistindo neste momento, Senhor, o Senhor possa, em nome de Jesus, ir de encontro e transformar e renovar e trazer uma nova visão.
Papai, em nome de Jesus, alcance essas vidas agora, Senhor. Escute, por favor, Deus, o clamor. Escute o clamor dessas pessoas, papai, que muitas vezes estão clamando e não há quem olhe para elas. Estão clamando e não há quem ajude elas. Estão clamando, Senhor, mediante a tantas situações que parecem impossíveis, mas que nós sabemos que para ti não há o impossível. Nós sabemos que o Senhor pode ir ao encontro delas e perguntar o que queres que eu te faça. Senhor, escuta o clamor destas pessoas no dia de hoje, destas pessoas que desejam verdadeiramente andar contigo, que desejam verdadeiramente ter uma nova vida em ti. Olhe para elas, papai, em nome de Jesus, e que haja transformação de vidas, que haja transformação de visão. Em nome de Jesus, traga um novo tempo para estas pessoas que desejam caminhar contigo, Senhor. Que elas possam ver, que elas possam deixar a capa de fragilidade, deixar a capa, Senhor, que colocam elas, que ilustram que elas estão nesta situação difícil, situação de dependência de algo, de alguém, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, alcançá-las, tocá-las neste momento com o teu Espírito Santo e trazer uma nova visão. Que elas possam se sentir abraçadas, Senhor, neste momento. Que elas possam sentir a tua paz dos céus neste momento. Que elas possam sentir o teu toque. Toque elas, Senhor. Toque estes corações. Eu te peço de todo o meu coração. Toque estas vidas, Senhor. Que elas possam se sentir hoje tocadas por ti. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa receber esta oração, sentir a paz dos céus e sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Busque, siga, aprenda com Ele, ande com Ele e tenha uma vida renovada, transformada em nome de Jesus. Até a próxima!